Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que tudo bem. Bom, eu resolvi tentar trazer algo novo, mas eu espero que não saia tanto do ASMR. Eu tô trazendo esse novo tipo de conteúdo tanto pra ver como vai se sair aqui no canal, quanto por ser algo que particularmente me afetou muito. Eu sei que muita gente não tem o hábito de ler, e muito menos ler livros clássicos. Eu quero levar a experiência que eu tive lendo esse conto para as outras pessoas. Por isso a ideia de trazer esse novo tipo de vídeo pra cá. Eu irei ler um clássico do Edgar Allan Poe, que é O Enterro Prematuro. Eu li esse conto pela primeira vez há pouco tempo e me deixou pensativa e refletindo durante alguns dias. Lembrando que de forma alguma eu tenho algum direito sobre esse conto. Meu único papel é ser uma narradora, talvez, eu não sei a palavra certa. Por se tratar de um conto de 1800 e bolinha, tem a linguagem um pouco mais difícil de entender. But eu acredito que no fim todo mundo vai conseguir compreender o tema central. Eu peço que fiquem e ouçam até o fim. Eu garanto que não irão se arrepender. Podem comentar suas opiniões e, sem mais delongas, uma boa experiência a todos. Há certos temas cujo interesse é totalmente absorvente, mas que são horríveis demais para propósitos da ficção legítima. O genuíno romancista deve evitá-los, se não quiser ofender ou causar aversão. Eles devem ser tratados moderadamente, apenas quando a severidade e a grandiosidade da verdade os santificam e sustentam. Vibramos, por exemplo, com as mais intensas dores prazerosas, nos relatos sobre a travessia do Beresina, o terremoto de Lisboa, a peste em Londres, o massacre de São Bartolomeu, ou sobre o sufocamento dos 123 prisioneiros no buraco negro de Calcutá. Mas, nesses relatos, é o fato, é a realidade, é a história que empolga. Se fossem invenções, seriam considerados apenas como repugnantes. Mencionei algumas das calamidades mais relevantes e notáveis já registradas. Porém, em todas elas, é a magnitude, não menos do que o caráter da calamidade, que tão vividamente impressiona a imaginação. Não preciso lembrar ao leitor que, do longo e insólido catálogo das misérias humanas, eu poderia ter selecionado muitos casos individuais, mais repletos de sofrimento essencial do que qualquer uma dessa vasta gama de desastres. A verdadeira desgraça, na verdade, o infortúnio maior, é individual, não coletivo. Que os extremos sinistros da agonia sejam suportados pelo homem enquanto unidade, e nunca pelo homem enquanto multidão. E por isso, agradeçamos ao Deus misericordioso. Ser enterrado vivo é, sem dúvida, o mais terrível desses extremos que pode se abater sobre o destino de um simples mortal. Que isso tenha acontecido com frequência, muita frequência, dificilmente poderá ser negado por aqueles que pensam. O limiar que separa a vida da morte é, na melhor das hipóteses, sombrio e vago. Quem poderá dizer onde termina uma e começa a outra? Sabemos da existência de doenças nas quais ocorre a total cessação de todas as funções de vitalidade aparentes.
e nas quais essas cessações são meras suspensões propriamente ditas. São apenas pausas temporárias em um mecanismo incompreensível. Um certo período de tempo transcorre e algum misterioso princípio, mais uma vez, coloca em movimento os mágicos escapos e as engrenagens encantadas. O fio de prata ainda não se soltou para sempre, nem o cálice de ouro foi irremediavelmente quebrado. Mas onde então estava a alma? A parte, no entanto, a conclusão inevitável, a priori, de que tais causas devem produzir tais efeitos, de que a ocorrência conhecida de tais casos de animação suspensa deve naturalmente causar, de vez em quando, enterros prematuros. Temos o testemunho direto da experiência médica e comum para provar que um grande número desse tipo de sepultamento realmente ocorreu. Eu poderia me referir imediatamente, se necessário, a uma centena de casos certificados. Um de caráter um tanto notável, e cujas circunstâncias podem estar frescas na memória de alguns de meus leitores, ocorreu, não muito tempo atrás, na cidade vizinha de Baltimore, onde ocasionou uma dolorosa, intensa e ampla comoção. A esposa de um de seus cidadãos mais respeitáveis, advogada eminente e membro do Congresso, foi acometida por uma doença repentina e inexplicável, que confundiu completamente a perícia de seus médicos. Depois de muito sofrimento, ela morreu, ou supostamente morreu. Ninguém suspeitou, de fato, ou teve motivos para suspeitar que ela não estava realmente morta. Ela apresentava todas as características corriqueiras da morte. O rosto assumiu um contorno pálido e encovado. Os lábios ficaram com a palidez marmórea habitual. Os olhos embaçaram. Não havia calor. A pulsação cessou. Durante 3 dias, o corpo foi preservado insepulto e ao longo deles adquiriu uma rigidez pétrea. O funeral, em suma, foi apressado por conta do rápido avanço do que se supunha ser a decomposição. A senhora foi depositada na cripta da família, que durante os 3 anos subsequentes permaneceu intocada. Ao término desse prazo, foi aberta para receber um sarcófago. Mas, ai de mim, que choque terrível aguardava o marido, que pessoalmente abriu a galeria. Quando as portas foram puxadas para trás, algo, vestido de branco, desabou ruidosamente em seus braços. Era o esqueleto de sua esposa, em sua mortalha ainda não deteriorada. Uma cuidadosa investigação deixou evidente que ela havia revivido 2 dias após o sepultamento, que teria se debatido dentro do caixão e tombado de uma saliência ou prateleira para o chão, onde se quebrou e permitiu que a mulher escapasse. Uma lamparina que havia sido deixada cheia de óleo acidentalmente dentro do túmulo foi encontrada vazia. Talvez estivesse se exaurindo, entretanto, por evaporação. No último degrau da escada, que descia até a terrível câmara, havia um pedaço do caixão, com o qual, aparentemente, ela tentara chamar a atenção, batendo na porta de ferro. Enquanto se ocupava disso, provavelmente desfaleceu, ou possivelmente morreu de puro terror. E, ao cair, sua mortalha se enganchara em algum ornamento de ferro que se projetava internamente. Assim, ela permaneceu, e assim apodreceu, ereta. No ano de 1810, um caso de inumação em vida aconteceu na França, acompanhado de circunstâncias tão extremas que confirmam a afirmação de que a verdade é, de fato, mais estranha que a ficção. A heroína da história foi uma certa Mademoiselle Victorine Lafourcade, jovem de família ilustre, abastada,
e de grande beleza pessoal. Entre seus numerosos pretendentes estava Julien Bossuet, um pobre literato, o jornalista de Paris. Seu talento e sua amabilidade atraíram a atenção da herdeira, por quem parece ter sido verdadeiramente amado. Mas o orgulho dela contra suas origens fez com que decidisse por fim rejeitá-lo e casar-se com um certo Monsieur Hanel, banqueiro e diplomata de renome. Depois do casamento, no entanto, esse cavalheiro a negligenciou e talvez até a tenha maltratado. Tendo passado com ele alguns anos miseráveis, ela morreu. Pelo menos, sua condição se assemelhava tanto à morte que ludibriou todos os que a viram. Ela foi enterrada, não em um jazigo, mas em uma cova comum do vilarejo onde nasceu, cheio de desespero e ainda inflamado pela memória de uma relação profunda. O amado viajou da capital até a remota província onde ficava o vilarejo, com o propósito romântico de desenterrar o cadáver e se apossar de suas fartas madeixas. Ele chegou ao túmulo à meia-noite, desenterrou o caixão, abriu a tampa e, no exato momento em que cortou os cabelos, ficou paralisado pelo abrir dos olhos amados. Na verdade, a mulher fora enterrada viva. A vitalidade ainda não havia partido totalmente. E, pelos carinhos daquele que a amava, ela foi despertada da letargia que fora confundida com a morte. Ele a carregou freneticamente para seu alojamento na aldeia. Empregou certos fortificantes poderosos, sugeridos por seus nada desprezíveis estudos médicos. Enfim, ela reviveu. Reconheceu seu salvador, permaneceu com ele, até que, pouco a pouco, recuperou totalmente a saúde original. Seu coração de mulher não era insensível, e essa última lição de amor bastou para amolecê-lo. Ela o entregou a Bossuet. Não voltou mais para o marido. Em vez disso, ocultou dele sua ressurreição e fugiu com o amado para a América. 20 anos depois, os dois voltaram para a França, convencidos de que o tempo havia alterado tanto a aparência da mulher que seus amigos seriam incapazes de reconhecê-la. Porém, estavam enganados. No primeiro encontro, Monsieur Hanel de fato a reconheceu e reclamou a esposa de volta. Ela resistiu, e um tribunal deferiu sua resistência, decidindo que as circunstâncias peculiares, somadas ao prolongado intervalo de anos, haviam extinguido, não apenas por uma questão de justiça, mas também legalmente, a autoridade do marido. O Jornal Cirúrgico de Leipzig, periódico de grande renome e mérito, que algum livreiro americano deveria traduzir e republicar, registrou, em um número posterior, um acontecimento muito perturbador do singular comportamento em questão. Um oficial de artilharia, homem de estatura gigantesca e de saúde robusta, ao cair de um cavalo indomável, sofreu uma grave concussão na cabeça, que o fez perder imediatamente os sentidos. O crânio foi ligeiramente fraturado, mas nenhum dano imediato foi verificado. Uma trepanação foi realizada com sucesso. Realizaram uma sangria, e muitos outros meios de alívio comuns foram adotados. Gradualmente, entretanto, ele caiu em um estado de estupor cada vez mais profundo, e finalmente foi dado como morto. Fazia calor, e ele foi enterrado com extrema pressa em um dos cemitérios públicos. Seu funeral ocorreu na quinta-feira. No domingo seguinte, o cemitério estava, como de costume, abarrotado de visitantes, e por volta do meio-dia, uma intensa comoção foi criada pela declaração de um camponês de que, ao se sentar sobre o túmulo do oficial, havia sentido claramente uma movimentação na terra, como se fosse ocasionada por alguém se debatendo sob ela. No início, pouca atenção foi dada ao testemunho do homem, mas seu terror evidente
e a obstinação com que ele persistia na história tiveram, finalmente, seu efeito natural sobre a multidão. Paz foram conseguidas às pressas, e a cova, que era vergonhosamente rasa, em poucos minutos foi reaberta, de modo que a cabeça de seu ocupante apareceu. Estava aparentemente morto, mas jazia quase ereto dentro do caixão, cuja tampa em furiosa luta ergueu parcialmente. Foi transportado de imediato para o hospital mais próximo, e ali diagnosticaram-no como ainda vivo, embora em condição de asfixia. Depois de algumas horas reviveu, reconheceu pessoas de seu convívio e, com frases entrecortadas, contou de suas agonias no túmulo. Pelo que relatou, ficou claro que ele deve ter permanecido consciente de estar vivo por mais de 1 hora, enquanto estava enterrado, antes de perder os sentidos. A sepultura foi preenchida com desleixo, por um solo excessivamente poroso, permitindo a entrada de algum ar. Ele ouviu os passos da multidão sobre si e se esforçou para se fazer ouvir. Foi o tumulto dentro do cemitério, disse ele, que aparentemente o despertou de seu sono profundo. Mas, assim que acordou, teve plena consciência do horror de sua situação. Esse paciente, segundo o relato, passava bem e parecia estar a caminho de uma recuperação final, mas foi vítima das charlatanices da experimentação médica. A pilha galvânica lhe foi aplicada e ele morreu repentinamente em um daqueles paroxismos estáticos que por vezes ela provoca. A menção à pilha galvânica, no entanto, lembra-me um caso bem conhecido, um dos mais extraordinários, cuja ação se revelou ser um meio de devolver a vida um jovem advogado de Londres, que havia permanecido enterrado por 2 dias. Isso ocorreu em 1831 e causou na época uma sensação muito profunda, onde quer que fosse objeto de conversa. O paciente, o Sir Edward Stapleton, havia morrido, aparentemente, de febre tifoide, acompanhada de alguns sintomas anômalos que haviam despertado a curiosidade dos médicos que o atenderam. Após sua aparente morte, foi solicitado a seus amigos que autorizassem o exame post-mortem, mas eles se recusaram a fazê-lo. Como costuma acontecer quando essas recusas são apresentadas, os médicos resolveram exumar o corpo e dissecá-lo a bel prazer. Os arranjos foram facilmente providenciados, com alguns dos numerosos bandos de ladrões de cadáveres abundantes em Londres, e na terceira noite após o funeral, o suposto morto foi desenterrado de uma sepultura com 2,5 metros de profundidade e depositado na câmara de autópsia de um dos hospitais particulares. Uma incisão de determinada extensão havia sido feita no abdômen quando o aspecto fresco e intocado do sujeito sugeriu a aplicação da pilha. O experimento levou a outro, e os efeitos habituais sobreviveram, sem nada para caracterizá-los, em nenhum aspecto, exceto, em 1 ou 2 ocasiões, um grau mais do que o normal de semelhança com a vida na ação convulsiva. A hora ia adiantada, o dia estava quase amanhecendo, e julgou-se conveniente, por fim, proceder de uma vez à dissecação. O estudante, no entanto, estava especialmente desejoso de testar uma de suas teorias e insistiu em aplicar a pilha a um dos músculos peitorais. Um corte grosseiro foi feito e um fio foi apressadamente conectado. Nesse momento, o paciente, com um movimento rápido, mas nem pouco convulsivo, levantou-se da mesa. Ficou de pé, olhou ao redor inquieto por alguns segundos e então falou. O que ele disse era ininteligível, mas palavras foram proferidas. As sílabas eram distintas. Tendo falado, caiu pesadamente no chão. Por alguns momentos, todos ficaram paralisados de espanto, mas a urgência do caso logo devolveu-lhes a presença de espírito. Via-se que o Sr. Stapleton estava vivo, embora desfalecido. Ao ser exposto ao éter, ele reviveu e teve sua saúde rapidamente restaurada. E assim,
voltou à companhia de seus amigos, dos quais, entretanto, todo o conhecimento de sua ressuscitação foi ocultado, até que não houvesse risco de uma recaída. Pode-se imaginar a estupefação deles, sua elevada perplexidade. A peculiaridade mais empolgante desse incidente, no entanto, reside no que o próprio Sr. Stapleton afirma. Ele declara que em nenhum momento ficou totalmente insensível, que, de um modo entorpecido e confuso, permaneceu consciente de tudo que lhe acontecia, desde o momento em que foi declarado morto por seus médicos, até cair desfalecido no chão do hospital. Estou vivo. Foram as palavras incompreensíveis que, ao reconhecer que se encontrava na sala de dissecação, ele se esforçara, em extrema aflição, para proferir. Seria fácil multiplicar histórias como essas, mas me abstenho, pois, na verdade, não precisamos delas para estabelecer o fato de que sepultamentos prematuros ocorrem. Quando refletimos sobre o quão raramente, dada a natureza do caso, temos o poder de detectá-los, devemos admitir que eles devem ocorrer frequentemente, sem que deles tomemos conhecimento. Na verdade, dificilmente um cemitério é objeto de invasão, pelo motivo que for, na extensão que for, sem que os esqueletos não sejam encontrados em posturas que sugiram as mais temíveis suspeitas. Medonha, de fato, é a suspeita, mas ainda mais medonha é a sina. Pode-se afirmar sem hesitação que nenhum evento é tão terrivelmente capaz de inspirar a suprema angústia do corpo e da mente quanto o sepultamento antes da morte. A insuportável opressão dos pulmões, os vapores sufocantes da terra úmida, o estorvo das vestes mortuárias, o rígido abraço da estreita morada, a escuridão da noite absoluta, o silêncio opressivo como um oceano, a presença invisível, porém palpável, do verme vencedor. Essas coisas, com os pensamentos do ar e da relva acima, com a recordação de amigos queridos que viriam voando em nosso socorro se soubessem de nosso destino, e com a consciência de que, desse destino, eles nunca poderão ser informados, de que a desesperançada que nos cabe é a dos verdadeiramente mortos. Essas considerações, afirmo, acarretam ao coração, que ainda palpita, um grau de pavor terrível e intolerável, diante do qual recua até mesmo a imaginação mais ousada. Não conhecemos nada tão agonizante na face da terra. Não podemos sonhar com nada tão horrível nos confins do inferno mais profundo. Portanto, todas as narrativas sobre esse assunto guardam um interesse profundo. Interesse, no entanto, que, por meio do sagrado temor do próprio assunto, muito apropriada e peculiarmente depende de nossa convicção a respeito da verdade do assunto narrado. O que tenho a relatar agora é de meu próprio conhecimento, de minha própria experiência pessoal e verdadeira. Durante vários anos, tenho sofrido ataques da doença singular que os médicos concordaram em chamar de catalepsia, na falta de uma denominação mais precisa. Embora tanto as causas imediatas como as predisponentes e até mesmo o diagnóstico real dessa doença ainda serem um mistério, seu caráter óbvio e aparente é suficientemente bem compreendido.
Suas variações parecem ser principalmente de grau. Às vezes, o paciente fica, por um dia apenas, ou mesmo por um período mais curto, em uma espécie de letargia excessiva. É privado dos sentidos e fica externamente imóvel, mas a pulsação do coração ainda é debilmente perceptível. Alguns resquícios de calor permanecem. Uma leve coloração aflora no centro das maçãs e, mediante a aplicação de um espelho diante dos lábios, podemos detectar uma ação entorpecida, desigual e vacilante dos pulmões. Em outros casos, a duração do transe é de semanas, até mesmo de meses, ao passo que nem o escrutínio mais atento, nem os exames médicos mais rigorosos conseguem estabelecer qualquer distinção material entre o estado do paciente e o que concebemos como morte absoluta. Muito comumente, ele é salvo do sepultamento prematuro somente pelo conhecimento de seus amigos de que ele havia sofrido previamente de catalepsia, pela consequente suspeita suscitada e, acima de tudo, pela inexistência de decomposição. Os avanços da doença são, felizmente, graduais. As primeiras manifestações, embora marcadas, são inequívocas. Os acessos tornam-se cada vez mais distintos e perduram por um período mais longo do que o anterior. É nisso que reside a principal segurança contra a inumação. O infeliz, cujo primeiro ataque deveria ser do caráter extremo, como acontece eventualmente, seria quase inevitavelmente confinado ao túmulo ainda em vida. Meu próprio caso não diferia em nenhum detalhe importante daqueles mencionados nos livros médicos. Às vezes, sem causa aparente, eu mergulhava, pouco a pouco, em estado de semissíncope, ou quase desfalecimento, e nessa condição, sem dor, sem a capacidade de me mexer ou a rigor de pensar, mas com uma consciência letárgica de estar vivo e da presença daqueles que cercavam meu leito. Aí permanecia, até que a crise da doença me restaurasse, de repente, os sentidos. Em outras ocasiões, era rápida e impetuosamente arrebatado. Ficava cada vez mais doente, entorpecido, gelado e tonto. E por conta disso, caía prostrado quase de imediato. Então, por semanas, tudo ficava vazio, escuro e silencioso, e o nada se transformava no universo. A aniquilação total não teria ido além. Desses últimos ataques, porém, eu acordava lentamente, se comparado com a rapidez da convulsão. Assim como o dia amanhece para o mendigo, sem amigos e sem casa, que vagueia pelas ruas durante a longa e desolada noite de inverno, igualmente tardia, extenuada, jubilosa, a luz de minha alma voltava para mim. Exceto pela tendência ao transe, porém, minha saúde geral parecia boa. Nem podia perceber que estava sendo afetado por uma doença prevalente, a menos que, de fato, uma idiosincrasia em meu sono normal pudesse ser considerada provocada por ela. Ao acordar de uma soneca, eu nunca conseguia, de imediato, tomar posse total dos meus sentidos. Sempre permanecia, durante alguns minutos, desnorteado e perplexo. As faculdades mentais em geral, em especial a memória,
ficavam em um estado de suspensão absoluta. Não havia, em tudo que suportava, sofrimento físico, mas a angústia moral era de caráter infinito. Meus pensamentos eram cada vez mais fúnebres. Eu falava de vermes, de tumbas e de epitáfios. Ficava perdido em devaneios de morte. E a ideia de um sepultamento prematuro se apossara definitivamente de meu cérebro. O horrendo perigo a que fui submetido me assombrava dia e noite. No primeiro, a tortura da meditação era excessiva. No segundo, suprema. Quando a escuridão sombria se espalhava pela terra, então, a cada horrível pensamento, eu tremia. Tremia como as plumas trêmulas sobre o carro funerário, quando a natureza não podia mais suportar a vigília. Era com grande esforço que eu consentia em adormecer, pois estremecia ao pensar que, ao acordar, talvez me encontrasse como ocupante de uma sepultura. E quando finalmente caía no sono, era apenas para precipitar-me em um mundo de fantasmagorias, acima do qual, com amplas asas negras e eclipsantes, pairava, predominante, aquela ideia sepulcral. Das inúmeras imagens sombrias que assim me oprimiam em sonhos, escolho para relatar uma visão solitária. Parece-me ter ocorrido quando eu estava imerso em um transe cataléptico de duração e profundidade maiores que os usuais. De repente, uma mão gelada bateu em minha testa e uma voz impaciente, balbuciante, sussurrou no meu ouvido a palavra "levanta-te". Sentei-me ereto. A escuridão era total. Não pude ver a silhueta daquele que me despertou. Não conseguia me lembrar nem do período em que tinha caído em transe, nem do lugar em que então me encontrava. Enquanto permanecia imóvel e me empenhava em organizar meus pensamentos, a mão fria me agarrou ferozmente pelo punho, sacudindo-o com petulância, enquanto a voz que balbuciava repetia: "Levanta-te! Não ordenei que te levantes?" "E quem és tu?" perguntei. "Não tenho nome nas regiões que habito", respondeu a voz com pesar. "Fui mortal, mas sou um demônio. Fui impiedoso, mas sou deplorável. Sintas como estremeço. Meus dentes batem enquanto falo, mas não é pelo frio da noite, de uma noite sem fim. Mas essa hediondez é intolerável. Como podes tu dormir tranquilamente? Não consigo descansar com o clamor dessas grandes agonias. Essas visões são mais do que consigo suportar. Levanta-te, acompanha-me pela noite lá fora e deixe-me revelar os túmulos para ti. Não é este um espetáculo de horror? Contempla." Eu olhei, e o vulto invisível, que ainda me agarrava pelo punho, fez com que fossem abertas as sepulturas de toda a humanidade, e de cada uma delas emanava a radiância fosfórica da putrefação, de modo que eu pudesse ver as reentrâncias mais profundas e ver ali os corpos amortalhados em seu sono triste e solene com os vermes. Mas, ai de mim, os verdadeiramente adormecidos eram em número muitos milhões de vezes menor do que aqueles que não dormiam. Eles se debatiam, débeis, e houve uma inquietação triste e generalizada. E das profundezas das incontáveis covas brotou um farfalhar melancólico das vestes dos enterrados vivos.
e entre aqueles que pareciam repousar tranquilamente, vi que um grande número havia mudado, em maior ou menor grau, da posição rígida e incômoda em que haviam sido originalmente sepultados. E a voz novamente me disse, enquanto eu contemplava: não é mesmo uma visão deplorável? Mas, antes que eu pudesse encontrar palavras para responder, o vulto soltou meu punho. As luzes fosfóricas se extinguiram e os túmulos foram fechados com uma violência súbita, enquanto dele surgiu um tumulto de lamentos desesperados, ao que o vulto disse novamente: não é uma visão assaz deplorável? Fantasias como essas, apresentando-se à noite, estendiam sua terrível influência sobre minha vigília horas a fio. Meus nervos ficaram completamente em frangalhos, e eu fui vítima de um horror perpétuo. Hesitei em cavalgar ou andar, ou me entregar a qualquer exercício que me distanciasse de casa. Na verdade, não ousei mais confiar em mim mesmo, quando não estava na presença daqueles que tinham ciência de minha propensão à catalepsia, temendo que, ao sofrer um de meus habituais acessos, fosse enterrado antes que minha real condição pudesse ser averiguada. Duvidava do cuidado e da fidelidade de meus amigos mais queridos. Eu temia que, em algum transe de duração maior que a habitual, pudessem ser levados a considerar meu estado irrecuperável. Cheguei mesmo a temer que, se eu ocasionasse muitos problemas, eles ficariam contentes em considerar qualquer crise mais prolongada uma justificativa suficiente para se livrar de mim de uma vez por todas. Foi em vão que se esforçaram por me tranquilizar com as mais solenes promessas. Ante os mais sagrados juramentos, exigi que, em circunstância alguma, eles me enterrassem até que a decomposição estivesse avançado materialmente, a ponto de tornar impossível a preservação do corpo. E mesmo assim, meus terrores mortais não davam ouvidos para a razão, não aceitavam nenhum consolo. Comecei a tomar uma série de elaboradas precauções. Entre outras coisas, mandei reformar o jazigo da família para que pudesse ser facilmente aberto por dentro. A menor pressão sobre uma longa alavanca que se estendia para dentro da tumba faria com que as portas de ferro cedessem. Providências foram tomadas também para permitir a livre entrada de ar e de luz, bem como recipientes para comida e água, ao alcance do caixão que me seria destinado. O caixão era acolchoado e dotado de uma tampa projetada, seguindo o mesmo princípio da porta do jazigo, com um acréscimo de molas concebidas de tal forma que o menor movimento do corpo seria suficiente para pô-lo em liberdade. Além disso tudo, havia suspenso no teto da tumba um grande sino, cuja corda fora instalada de modo a passar por um orifício no caixão e a ser amarrada a uma das mãos do cadáver. Mas ai de mim, de que vale a precaução contra o destino do homem? Nem mesmo essas medidas de segurança tão bem engendradas foram suficientes para salvar das agonias mais extremas da inumação em vida um desgraçado predestinado a essas agonias. Chegou uma época, como muitas vezes havia chegado no passado, em que me vi emergindo da total inconsciência para uma primitiva sensação de existência tênue e indecisa. Lentamente, tal qual uma tartaruga, aproximou-se o amanhecer cinzento
e pálido do dia psíquico, uma inquietação entorpecida, a resistência apática de uma dor surda, sem apreensão, sem esperança, sem esforço. Então, após um longo intervalo, um zumbindo nos ouvidos. Em seguida, após um lapso ainda mais longo, uma sensação de formigamento ou dormência nas extremidades. Depois, um período aparentemente eterno de sossego prazeroso, durante o qual os sentimentos de despertar lutam contra o pensamento. Em seguida, uma breve submersão na não existência. Então, a recuperação repentina. Por fim, o leve estremecimento de uma pálpebra. E logo depois, o choque elétrico de terror. Mortal e indefinida, que envia o sangue em torrentes das têmporas ao coração. E então, o primeiro esforço positivo para pensar. E então, o primeiro esforço para lembrar. E então, um sucesso parcial e evanescente. E agora, a memória já recuperou seu domínio a tal ponto em que, em certa medida, estou ciente de meu estado. Sinto que não estou acordando de um sono normal. Lembro-me de que fui vítima da catalepsia. E agora, finalmente, como se pela agitação de um oceano, meu espírito trêmulo é dominado pelo único perigo sombrio, pela única ideia espectral e onipresente. Por alguns minutos, depois que essa fantasia me possuiu, permaneci imóvel. E por quê? Era incapaz de reunir coragem para me mover. Não ousava fazer o esforço para me assegurar de meu destino. E ainda assim, havia algo em meu íntimo sussurrando que ele era certo. O desespero, como nenhuma outra espécie de miséria jamais poderia causar. O desespero me impeliu, após prolongada indecisão, a erguer as pesadas pálpebras de meus olhos. Ergui-as. Estava escuro. Tudo escuro. Eu sabia que o acesso terminara. Sabia que a crise de meu transtorno havia passado. Sabia que agora tinha recuperado totalmente o uso de minhas faculdades visuais. Contudo, estava escuro. Tudo escuro. A intensa e absoluta ausência de raios da noite que dura para sempre. Esforcei-me para gritar, e meus lábios e minha língua ressecada moveram-se convulsivamente juntos na tentativa, mas nenhuma voz saiu dos cavernosos pulmões, que, como se oprimidos pelo peso de alguma montanha esmagadora, ofegavam e palpitavam com o coração a cada difícil e laboriosa inspiração. Nesse esforço de gritar, o movimento das mandíbulas revelou-me que elas estavam atadas, como de costume com os mortos. Senti que eu repousava sobre alguma substância dura, e por algo semelhante, meus lados também estavam sendo comprimidos. Até então, eu não tinha me aventurado a mexer nenhum dos membros, mas agitei com força os braços, que estavam estendidos, com os punhos cruzados. Eles se chocaram contra um pedaço sólido de madeira que se estendia por sobre minha pessoa, a uma altura de não mais de 15 centímetros do meu rosto. Não pude mais duvidar de que, finalmente, eu repousava dentro de um caixão. E nisso,
Em meio a todos os meus infinitos infortúnios, veio docemente o querubim da esperança, pois pensei nas minhas precauções. Contorci-me e fiz esforços espasmódicos para forçar a abertura da tampa. Ela não se mexia. Procurei nos punhos a corda do sino. Não a encontrei. E agora, o confortador me deixava para sempre. E um desespero ainda mais severo reinou triunfante, pois não pude deixar de perceber a ausência das almofadas que eu havia preparado com tanto cuidado. E então veio subitamente às minhas narinas o forte e peculiar odor de terra úmida. A conclusão era inevitável. Eu não estava dentro do jazigo. Eu havia caído em transe enquanto estava fora de casa, enquanto estava entre estranhos. Quando ou como, eu não conseguia me lembrar. E foram eles que me enterraram como um cachorro, trancafiado em algum caixão comum, e enfiado fundo, fundo e para sempre, em alguma cova comum e anônima. À medida que essa terrível convicção se entranhava nos recônditos mais íntimos de minha alma, mais uma vez, eu me esforcei para gritar muito alto. E nessa segunda tentativa fui bem sucedido. Um grito longo, selvagem e contínuo, ou urro de agonia, ressoou pelos reinos da noite subterrânea. Ei, ei aí, disse uma voz rouca em resposta. Qual é o problema agora? Com os diabos? Disse uma segunda. Saia daí, disse uma terceira. O que você quer berrando desse jeito como um gato selvagem? Disse uma quarta voz. E então fui agarrado e sacudido sem cerimônia, por vários minutos, por um grupo de indivíduos de aparência muito rústica. Eles não me despertaram do meu sono, pois eu estava bem acordado quando gritei, mas fizeram com que eu me recuperasse minha memória por completo. Essa aventura ocorreu perto de Richmond, na Virgínia. Acompanhado de um amigo, eu havia descido em uma expedição de caça, alguns quilômetros do rio James. A noite se aproximou e fomos surpreendidos por uma tempestade. A cabine de uma pequena chalupa, ancorada no rio e carregada de terra de jardim, era o único abrigo disponível. Ajeitamo-nos como foi possível e passamos a noite a bordo. Dormi em um dos dois únicos beliches do barco. Os leitos de uma chalupa de 60 ou 70 toneladas dificilmente precisam ser descritos. O que eu ocupei não tinha acolchoamento de nenhum tipo. Sua largura máxima não ultrapassava 45 centímetros. Do convés acima até o fundo, a distância era exatamente a mesma. Achei extremamente difícil me espremer ali. No entanto, dormi profundamente. E toda aquela visão, pois não era um sonho, nem um pesadelo, surgiu naturalmente das circunstâncias de minha posição, de meu usual viés de pensamento e da dificuldade a que já aludi de recuperar os sentidos e especialmente a memória por um longo tempo depois de despertar. Os homens que me sacudiram eram a tripulação de chalupa e alguns trabalhadores contratados para descarregá-la. Da própria carga vinha o cheiro de terra. A atadura em volta de minhas mandíbulas era um lenço de seda com o qual eu havia envolvido a cabeça, na falta da minha habitual touca de dormir. As torturas que vivenciei, no entanto, eram indubitavelmente iguais, naquele momento, às de uma sepultura de verdade. Eram medonhas, eram inconcebivelmente hediondas.
mas há males que vêm para bem, pois o próprio excesso deles produziu em meu espírito uma repulsa inevitável. Minha alma adquiriu tônus, adquiriu têmpera. Viajei ao estrangeiro, fiz exercícios vigorosos, respirei ao ar livre do céu, pensei em outros assuntos que não a morte. Desfiz-me de meus livros de medicina, queimei meu butiã, deixei de ler pensamentos noturnos. Nada mais de sermões sobre cemitérios, nem de contos de fantasmas como este. Em resumo, tornei-me um novo homem e vivi a vida de um homem. A partir daquela noite memorável, descartei para sempre minhas apreensões lúgubres e com elas desapareceu a desordem cataléptica da qual, talvez, tivessem sido menos a consequência do que a causa. Há momentos em que, mesmo aos olhos sóbrios da razão, o mundo de nossa triste humanidade pode assumir a aparência de um inferno. Mas a imaginação do homem não é nenhuma Carates para explorar impunemente cada uma de suas cavernas. Ai de mim! A sinistra legião de terrores sepulcrais não pode ser considerada totalmente fantasiosa, mas, como os demônios em cuja companhia a Freysiab fez sua viagem pelo Oxus, eles devem dormir ou vão nos devorar. Eles devem ser forçados a adormecer ou pereceremos.